Imagine o seguinte, a gente tem o descendente de oriental aqui, que não está com o olhinho puxado aqui, mas dá para vocês entenderem, né? Bem cabeçudão, bem racional, aqui ó, né? Esse é o tenta resolver as coisas, não sente necessidade de conversar muito, fica refletindo, é introvertido. E do outro lado aqui, nós temos a esposa, coração, descendente de italiana, querendo muito conversar, falar de qualquer coisa. Ele só quer falar do que importa. Ela quer falar de tudo. Para ela, demonstração de amor também é conversar, também é escutar. Para ele, demonstração de amor talvez seja prover, fazer as coisas. E esse casal não vai se entendendo, né? Eles não vão, a coisa não vai funcionando. E aí eles vão se afastando cada vez mais. Vocês perceberam que nenhum dos dois foi capaz de se colocar no lugar do outro? Olha só que interessante. Nenhum dos dois, neste caso, estavam disponíveis verdadeiramente para esse diálogo. Porque para uma construção de um bom diálogo, o primeiro ponto importante é que você se permita estar no lugar do outro, para que você possa entendê-lo. E nem ele, que é o cabeção, se preocupou em se colocar no lugar dela, da esposa, e nem a esposa em se colocar no lugar do cabeção, em entender que, pô, meu marido, cabeção, é japonês, é assim mesmo, né? E não dá para mudá-lo, não, de uma vez. Ele pode até ficar diferente, mas muitas crenças precisam ser mudadas aqui para ele ir mudando. Muito da história dele precisa ser ressignificado e entendido para que ele possa ser diferente. E da parte dela, a mesma coisa, né? Ele não se pôs no lugar dela para entender que, ó, minha esposa, ela precisa de atenção, ela se sente amada quando eu a escuto, né? Para ela isso é importante, então vou escutá-la. Para ela é importante que eu compartilhe, então vou compartilhar. Ele tem dificuldade de entender porque ele olha a esposa como a si próprio, e são pessoas diferentes. E ela olha o marido como a si próprio, e são pessoas diferentes. E quando a gente diz pessoas diferentes, é porque o marido, ele não é simplesmente ele. Ele não tem só esse cabeção aqui. Ele é a história dele. E a história dele começou bem antes dele nascer. Ele é, provavelmente, a imigração dos avós dele para o Brasil, como esses avós sofreram, o que é que esses avós acreditavam, como eles fizeram para sobreviver, o que é que eles valorizavam, como eles se relacionavam. E os pais dele, filhos desses avós, se tornaram e recriaram, muito provavelmente na história de vida deles, muito do que eram esses avós. E muito provavelmente criaram este marido aqui da forma como eles entenderam que é certo e que isso muito veio dos avós. Aí um ponto importante para você que está assistindo é entender que muito do que você acha que é certo, você nem sabe por que é certo, você não questionou por que é certo e muitas vezes você nem tem consciência do porquê é certo, você simplesmente quer e acha que deve ser feito. E quando a gente está numa relação de casamento, eu diria que é quando você, de fato, não dá mais para brincar de ser criança. Não dá mais para ser criança. É hora de você se tornar um adulto, uma adulta de verdade, de crescer. Isso significa, crescer é questionar. Questionar aquilo que foi passado para você, aquilo que foi dito que é certo e que é errado. E principalmente questionar aquilo que está no seu inconsciente lhe mandando fazer algumas coisas e que hoje, anos depois, ou nessa nova geração, ou no momento em que a gente vive, não cabe mais, não faz mais sentido. Estar casados é ter este senso crítico. Estar casados é ser adulto, é crescer. Estar casados é cortar, de fato, o cordão umbilical que prende a esposa à sua família e que prende o marido à sua família. Vamos chamar assim, a esposa à sua família de origem, que foi quem a criou, né, quem a pôs no mundo, e o marido com a sua família de origem.